pessoal, tudo bem? Eu vou fazer hoje uma nova tiragem de cartas para vocês e particularmente nesse atendimento eu vou me focar em o que a pessoa amada sente por você. Às vezes você pode ser namorada ou ficante, ou vocês se encontram de vez em quando, ou vocês brigaram, ou o relacionamento terminou e você está com aquele ponto de interrogação na sua cabeça de como vai ficar a minha história, como ele está se sentindo em relação a mim, ele ainda gosta de mim, mas está com orgulho, está com mágoa, por que que a gente não se encontra mais, por que que ele não responde as minhas mensagens, enfim, aquele monte de pontos de interrogação que a gente fica quando está numa situação complicada com a pessoa amada. Então eu vou fazer uma tiragem de cartas, do qual eu já, antes de fazer o vídeo, já embaralhei as cartas, tanto do baralho cigano como do tarô. Eu vou abrir as cartas do baralho cigano e no final eu vou tirar uma carta do tarô como aconselhamento final. E vamos ver o que dessa vez as cartas têm para falar para vocês. Eu vou abaixar a câmera para que vocês possam ver as cartas, tá bom? Aqui. Afastar um pouquinho para mim colocar. Eu vou colocando as cartas para que vocês visualizem e vou conversar com vocês. E vocês vão mentalizando o que vocês querem, em relação à pessoa, partindo desse assunto que eu falei, que vocês desejam saber, como a pessoa se sente em relação a você e uma definição, de como que vai ficar a história de vocês, se essa pessoa vai te procurar, se essa pessoa vai entrar em contato. Tá aqui a tiragem das cartas. Eu acredito que vocês... Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui para que vocês visualizem de uma forma mais detalhada. Bom, então vamos lá. Olha, as cartas que saíram foram essas: carta do lírio, carta da casa, do jardim, da nuvem, nessa primeira fileira de cartas, certo? Bom, aqui, gente, essas primeiras cartas representa que você teve um relacionamento com essa pessoa. Aqui eu não vejo como se vocês tivessem sido ficantes, não. Vocês namoraram, vocês tiveram um começo muito feliz, inclusive essas duas primeiras cartas que saem aqui, representa que a pessoa, quando ela te conheceu, ela se apaixonou por você. Você despertou, assim, um desejo, uma paixão, porém, com esta última carta que saiu aqui, a nuvem, eu vejo que isso foi algo de curta duração, pois pela posição que as cartas se mostrou aqui, você já não está mais com esta pessoa. E aqui embaixo, então, ou seja, aqui mostrou um pouco daquilo que vocês viveram e aqui embaixo está dando uma direção, do qual saiu a carta da criança, da nuvem, a carta do chicote, da raposa e do livro. É interessante que numa outra carta, numa outra tirada que eu tirei anterior a essa, havia já saído essa carta da criança, e ela se repetiu para vocês verem como que é realmente uma coisa espiritual, porque as cartas, elas estão aqui todas viradas, eu não sei qual que é,
E teve uma semelhança, pelo menos nessa carta, da qual mostra que a pessoa, ela te enxergou de uma forma, ela te viu de uma forma do qual a agradou, porém, no decorrer do relacionamento de vocês, ela foi perdendo o interesse, porque aqui está mostrando a montanha, carta de obstáculos, depois o chicote representando o corte, a raposa que havia saído até numa tiragem anterior, que eu falei que a raposa tem a ver com a pessoa estar te observando, mas assim, as cartas em si, elas costumam ter significados diferentes dependendo das cartas que estão próximas a ela. Saiu a raposa e saiu a carta do livro. Então, assim, o que eu posso dizer é que, para algumas pessoas, você ainda está sendo observada, que existe uma chance, sim, de vocês voltarem. Por quê? Porque essa aqui é uma carta de novidade, ou seja, a pessoa, ela... em algum momento, ela se desinteressou por você, aquele encanto, aquela paixão, infelizmente, acabou. Mas, partindo desta última carta aqui, eu falo que para você que existe uma chance, sim. E a forma como a pessoa se sente, porque aquilo que nós colocamos, que era para perguntar como a pessoa se sentia em relação a você, nesse momento ela não tem o mesmo sentimento de antes, o amor esfriou, tanto que por algumas cartas que saíram aqui nessa tiragem de cima, eu diria que para algumas pessoas o relacionamento, ainda que não tenha durado muito, mas no momento que durou foi bom enquanto durou, ou seja, sabe igual aquela música que seja infinita enquanto dura, foi uma coisa muito intensa. Só que o que acontece? A gente, quando a gente inicia um relacionamento, a gente dá o melhor da gente, né? A gente dá aquilo que desperta a paixão, que desperta a atenção. As pessoas têm uma visão diferente da gente. E o que eu noto aqui é que a pessoa meio que se decepcionou. Infelizmente, eu acho que é a única palavra que cabe aqui. Ou seja, ela não é o que eu esperava, ele não é o que eu esperava. Mas isso não é uma coisa do qual você deve ficar triste, porque assim, eu parto do princípio que quando a carta mostra, ela também aconselha, ela também direciona. Então, se em algum momento essa pessoa enxergou você com bons olhos, ela pode enxergar você com bons olhos novamente. E para algumas pessoas ainda vai ter uma chance, ainda vai ter um recomeço. Mas não é para todas, tá? Vai ter aquelas que, infelizmente, principalmente por ter sido uma coisa de curta duração, ela não teve o alicerce, ela não teve a raiz, ela não teve a força suficiente para que a pessoa quisesse te dar uma segunda chance, tá? Então, assim, como são várias pessoas que estão fazendo a consulta, para cada uma vai ter uma finalidade diferente, você observa dentro daquilo que eu estou falando, aonde você se encaixa. Então, assim, existe um grupo de pessoas das quais essa tiragem saiu, que embora esse relacionamento acabou, você ainda vai ter uma segunda chance, e existe um outro grupo que infelizmente foi uma coisa assim de pouca duração, muito intensa no começo, baseado nessas cartas, mas que a pessoa não quer, não tem, sabe, não tem mais aquela afinidade que tinha com você antes. Eu acho interessante que as cartas mostrem essas coisas, porque às vezes a pessoa, ela entra dentro de um processo que o tempo vai passando e ela vai esperando as coisas acontecer, e as coisas não acontecem, e ela começa a colocar obstáculos onde não existe, sabe? Ou fizeram uma magia para mim, ou ele tem outra, ou ela tem outro. E assim, existem situações de terceiros, sim, mas particularmente nessa tiragem e para essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, não. Eu acho que é uma forma que a carta tem de tirar você de dentro de um processo de ilusão e de mostrar para você realmente o que aconteceu. Até porque, gente, eu penso assim,
Se uma pessoa me ama, ela vai me procurar. Não é assim quando a gente ama? Quando você ama uma pessoa, você não quer estar junto, você não quer estar perto, você não sente saudade, você não fica desesperada, você não está ali todo momento olhando no celular, se o celular toca, olhando ali no WhatsApp se uma mensagem chega. Então, eu acho difícil interpretar que uma pessoa nos ame e não nos quer ver, que uma pessoa nos ame e bloqueia a gente no celular, que uma pessoa nos ame e está saindo com outra, né? Então, eu acho que aqui a carta ela quis mostrar nesse sentido, que para algumas pessoas houve realmente uma paixão, mas que foi passageira e que infelizmente eu não vi que essa pessoa vá voltar a se interessar, mas para um outro grupo de pessoas ainda existe uma chance. E aqui eu não estou falando nem no sentido de precisar fazer uma magia ou não, que a pessoa ainda vai te procurar, ela ainda vai te dar uma outra oportunidade. Então, a partir do momento em que você tiver uma outra oportunidade, faça o seu melhor, dê o seu melhor, para que a pessoa não se afaste novamente. Eu vou tirar, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar algumas cartas do tarô para ver se ele tem mais alguma definição para falar para vocês. Ó, essas três cartas, a Lua, o Julgamento e o Louco. A Lua significa que algumas pessoas das quais eu fiz a tiragem, elas estão fazendo magia para voltar com o seu ex. E assim, partindo do princípio que está relacionado à magia, eu não tenho como dizer para você pela magia se a pessoa vai voltar ou não, porque as cartas elas se abrem dentro de uma forma natural, mostrando a realidade daquilo que a pessoa está vivendo. Magia não é um processo natural. Para essas que estão fazendo magia, o que eu diria é o seguinte: aguarde um período do tempo que você fez a magia até 3 meses e veja se dentro deste período vai acontecer coisas concretas no sentido ou dele ou dela te ligar ou procurar ou mandar mensagem ou surgir um encontro, mesmo que isso aconteça de forma gradativa, para você entender que esta magia pegou nela. A gente entende que uma magia funciona através de situações concretas que nos acontecem nos favorecendo. Aqui, o julgamento, quando essa carta saiu o julgamento e o louco. O louco sempre representa o consultante. Então, assim, o louco quer dizer uma pessoa perdida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está preocupada com o seu futuro, preocupada no sentido se você vai casar, se você vai ter uma família, que o tempo está passando e as coisas não acontecem para você. Ó, é assim, aqui, essa carta, ela não representa casamento. Quando essa carta, eu sempre vejo como uma carta relacionada à carta de linha de destino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, se essa carta saísse junto com alguma outra carta que representasse um homem ou uma mulher, significa que ainda este ano você iria se casar. Quando ela aparece assim, ela apareceu junto com o louco, significa que para algumas pessoas que estão vendo essa tiragem, vocês têm problemas para se casar. Ou seja, são pessoas que já passaram dos 30 anos, que não conseguiram até esse momento um casamento, um relacionamento sólido, alguma coisa, sabe, que te dê uma esperança de formar uma família. Para pessoas que estão dentro dessas características, eu aconselharia a fazer uma consulta individual e principalmente um trabalho de abertura de caminhos, porque aí, em situações assim, é necessário. Mas, dentro de um contexto e de tudo aquilo que eu falei que iria mostrar nessas cartas referente a como a pessoa se sente, eu coloquei nas cartas anteriores, que são essas cartas do baralho cigano, e finalizei com as cartas do tarô dentro de um processo final para que vocês tivessem uma coisa mais conclusiva. E assim, gente, vamos entender que isso é uma consulta coletiva. Se você realmente tem dúvidas e quiser uma consulta
consulta individual para que você saiba melhor e com detalhes do seu caso, entre em contato, agende uma consulta, a gente marca, mas independente de ser independente dessa ser uma consulta coletiva, eu já fiz algumas tiragens de carta coletiva, das quais as pessoas entraram em contato e disseram que falou com ela. Então, da mesma forma, está falando com alguém que está assistindo esse vídeo ou com várias pessoas que estejam assistindo esse vídeo. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram, deem um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para serem notificados sempre que surgir alguma tiragem ou algum vídeo, algum banho, ensinamento, alguma coisa nesse sentido. Caminho dos Orixás, Instagram, Facebook e e-mail. De preferência, se vocês puderem entrar em contato pelo Instagram, porque lá já tem o meu número de WhatsApp, vocês já podem entrar em contato, marcar uma consulta, se for necessário, se assim vocês quiserem, e espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Eu ainda, nesse processo coletivo, é uma coisa nova, é uma coisa que eu não fazia antes, mas como algumas pessoas gostaram e pediram para mim continuar, eu acredito que com o tempo eu vou me aperfeiçoar, não no sentido de tirar as cartas ou de ver as coisas, no sentido de fazer o vídeo, porque eu ainda apanho um pouco com essas coisas das câmeras. Mas é isso, gente, tudo de bom para vocês. Para quem me conhece sabe que eu dou o meu melhor para ajudá-los, e é o que eu falo, o que está dentro do meu alcance para ajudar eu faço, se não puder eu também sou transparente em dizer. Beijos, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.